Bom dia pessoal, bem-vindos ao terceiro anel e a mais um vídeo de análise futebolística. O nosso Benfica entrou em campo e acabou não só por ganhar, mas também golear. Eu sempre ouvi dizer que o Barreiro era uma boa escola de talento, o que eu não sabia é que o Barreiro também era goleador. Queres saber daquilo que eu estou a falar? Fica a ver este vídeo. Pois é, meus amigos, o nosso Benfica entrava ontem em campo na primeira jornada da segunda volta do Campeonato Nacional e pela frente tinha então o Famalicão. Famalicão esse tinha sido o carrasco do Benfica na primeira jornada desta mesma liga, onde eu fui tão contente da Vila Nova de Famalicão à espera de ver um bom jogo de verão e acabei por ver uma derrota do Benfica por 2-0 sem apelo nem agravo. Mas ontem vimos um Benfica completamente diferente, um Benfica esclarecido, um Benfica bem estruturado e com uma boa ideia de jogo, com uma boa filosofia de jogo, mas acima de tudo contundente e eficiente, e com um herói inesperado como é evidente. Todos sabemos qual foi o resultado. O Benfica ganhou por 4-0 com um hat-trick de Leandro Barreiro. E passa a minha rábula no início do vídeo, a exibição do médio luxemburguês foi realmente de encher o olho, mas não foi o único. Houve outros jogadores que se destacaram nesta mesma partida. Mas enfim, já iremos falar um pouco mais no final do vídeo sobre a exibição individual dos jogadores do Benfica e também do técnico encarnado. Agora, para já, vamos então começar com os 11 das equipas. Ora, Hugo Oliveira apresentou-se no Estádio da Luz numa formação clássica de 4-2-3-1, onde apostava assim na criatividade dos seus médios para tentar uma vez mais obter um resultado positivo frente ao Benfica. Já Bruno Lage voltou a entrar em campo no seu 4-3-3, mas com algumas alterações no 11, umas delas forçadas, outras por opção técnica, e jogou então Tomás Araújo uma vez mais à direita, voltou a jogar então Barreiro no centro do terreno em detrimento de Astens, e Aktürkoğlu foi então o extremo direito devido à lesão de Di Maria. Pois é, meus amigos, eu ontem, como sempre, antes do jogo, fiz então o meu short sobre o 11, de análise ao 11, e acho que é um 11 muito mais bem estruturado do que aquele que vimos em Faro frente ao Farense. Para além de não haver assim jogadores fora de posição, à exceção de Tomás Araújo, naquilo que eu penso que seja um ensaio para preparar a partida contra o Barcelona. De resto, tivemos então os jogadores a jogar nas suas posições e demos descanso a algumas das principais figuras, como foi o caso de Astens, que tem tido muito pouco descanso ao longo da temporada. Tivemos então uma equipa bem estruturada num 4-3-3, onde cada um dos jogadores estava perfeitamente definido em campo, qual era a sua posição e qual era a sua função dentro do esquema, quer ofensivo, quer defensivo. E isso traduziu-se num bom jogo de futebol, onde o Benfica pressionou alto, onde o Benfica roubou a bola ao adversário e onde o Benfica criou boas jogadas de futebol, acabando mesmo por golear o Famalicão por uns contundentes 4-0. Mas mais importante do que o resultado, nada há, pois ao fim e ao cabo os 3 pontos eram o mais importante, mas a excelente exibição foi assim do agrado dos adeptos, quer daqueles que marcaram presença no estádio, quer daqueles que, como eu, viram na televisão, internet ou ouviram no rádio. Ora, ainda antes do início da partida, teríamos a equipa a oferecer ao público a conquista da Taça da Liga, bem recente, em Leiria. E teríamos também os adeptos encarnados, ou seja, a claque do Benfica, que normalmente não é claque, a comportar-se bem e a dar um bom espetáculo. Ora, a primeira jogada de perigo surgiu à passagem do minuto 8, por Sheldrup, que na tentativa de um remate de longe, ganha ainda o ressalto, dribla os adversários e já na cara de Karavic, com um bom remate, vê assim a cara do guardião do Famalicão evitar o golo encarnado. Ora, e não teríamos que esperar muito para ver o primeiro golo do Benfica. À passagem do minuto 11, uma boa abertura de Coxu para dentro da área, encontrava então Pavlidis. O mesmo após um bom primeiro drible, fazia um centro atrasado e encontrava Barreiro, que com um toque subtil desviava a bola e punha assim 1-0 no marcador. E à passagem dos 35 minutos chegava então o 2-0, numa boa jogada individual de Sheldrup pelo corredor central, com uma desmarcação em profundidade, voltava a encontrar o médio luxemburguês dentro da área. Este uma vez mais na cara de Karavic, com um bom toque desviava a bola para o fundo das redes. Estava feito então o 2-0. Ora, e chegando então ao intervalo, como podemos ver, o Benfica dominava as ocorrências. Com 57% de posse de bola, o Benfica tinha 15 ações na área adversária contra apenas 2 da equipa do Famalicão. E tinha efetuado 8 remates contra 0 da equipa visitante, sendo dos quais 5 foram enquadrados. E é assim, meus amigos, como podemos ver aqui, o jogo só teve um único sentido, o Famalicão nem sequer tentou, ou não esboçou a tentativa de um remate, e o Benfica foi altamente contundente, mas na minha opinião fez uma boa partida.
Já sei que muitos de vocês estão à espera que eu fale do árbitro, mas já disse, a menos que seja um roubo de igreja, que estejamos a falar de penaltis ou de fora de jogos não assinalados, eu não quero falar da arbitragem, mas uma coisa é certa, este artista realmente inclinou o campo, inclusivamente aquela última jogada da primeira parte, Deus me valha, enfim. Falando aqui da exibição dos jogadores do Benfica, acho que Sheldrup, Coxu e Barreiro na primeira parte estiveram a um nível altíssimo e o próprio Pavlidis trabalhou imenso para a equipa. Na defesa tivemos contundente, todas as tentativas de centros ou de jogadas em profundidade foram cortadas na maior parte por Otamendi, fazendo também assim um grande jogo. E este Benfica estava a convencer. Para além de estar a ganhar por 2-0, era um Benfica que estava a criar oportunidades, era um Benfica que estava a sambarcar todo o meio campo do Famalicão, que é conhecidamente a sua zona mais forte, e era o Benfica que estava sempre mais perto de chegar ao 3-0 do que propriamente sofrer o 2-1. E isso, na minha opinião, tem sido assim uma benesse, pois ao fim e ao cabo todas as primeiras partes que temos visto ultimamente, principalmente para o Campeonato Nacional, não nos deixaram nenhumas saudades. E relembro que vínhamos assim de 2 derrotas para o campeonato, frente ao Sporting em Alvalade e contra o Braga em pleno Estádio da Luz. Mas enfim, vamos agora ver então e analisar a segunda parte da partida. Ora, e à passagem do minuto 60 tivemos a primeira grande ocasião de perigo por parte do Benfica, numa boa desmarcação de Coxu, isolava assim Pavlidis na cara do golo, mas uma vez mais o avançado grego falhava o alvo. E foi então que à passagem do minuto 66 chegaria o terceiro golo do Benfica, numa boa jogada iniciada por Sheldrup à esquerda, um pouco à imagem do que já fez nas últimas partidas. Desta vez o jogador norueguês, em vez de rematar a baliza, assistiu ao segundo posto, onde estava então Leandro Barreiro, para uma vez mais encostar para dentro das redes e pôr assim o 3-0 no marcador. Ora, e à passagem do minuto 80 chegaria então o último gol da partida, numa boa jogada iniciada por João Reg na ala direita, com um passo para o corredor central. Aktürkoğlu recebe a bola e deixa de calcanhar para Coxu, que de fora da área dispara forte e colocado, batendo assim o guarda-redes do Famalicão para estabelecer o 4-0 final. Ora, e chegamos então ao final da partida com umas estatísticas contundentes a favor do Benfica, onde acaba com 56% de posse de bola, mas com 26 ações na área adversária contra apenas 8 da equipa do Famalicão, tendo efetuado 21 remates contra apenas 1 da equipa forasteira, sendo que foram 12 contra 0 nos remates enquadrados. E é assim, meus amigos, as estatísticas estão à vista e, como é evidente, o Benfica foi muito superior a este Famalicão. Eu não quero estar a dizer que o resultado é desequilibrado porque o Famalicão é uma equipa fraca, que não o é, mas simplesmente não só o Famalicão não desempenhou uma fantástica partida, como, na minha opinião, há muito mérito da equipa de Bruno Lage e do próprio Bruno Lage, quer com o 11 que montou, quer com algumas das alterações que fez no decorrer da partida, se bem que algumas das substituições podiam ter sido feitas de forma mais atempada, mas enfim. Falando aqui um pouco da exibição individual dos jogadores do Benfica, vamos então aos nossos destaques. E vou começar por destacar uma vez mais o nosso capitão Nicolás Otamendi. Voltou a fazer um jogo imperial, com mais de 10 alívios, com vários cortes, sendo um jogador fundamental na organização e na liderança da defesa encarnada, que uma vez mais deixa a baliza a zero, com muito mérito do nosso capitão. Há quem falasse que o mesmo não estava compenetrado nem focado no Benfica, mas as últimas exibições, ao longo das últimas 2-3 partidas, têm-nos mostrado exatamente o contrário. Outro dos jogadores que eu quero destacar, como é evidente, é assim Sheldrup, que continua na moto de cima, o jogador norueguês uma vez mais com 2 assistências, sendo um jogador completamente disruptivo no ataque, parece ter neste momento a ala esquerda do Benfica ganha, pois ao fim e ao cabo agora vai ser muito complicado tirar o jogador do 11. Na minha opinião, continua a desempenhar assim umas funções que há muito tempo não vimos. Não é só apenas o ser muito bom no drible, nem no passe interior, mas é na pausa que dá ao jogo e no ritmo que dá ao jogo. É um jogador que consegue alterar facilmente os ritmos de jogo e só quem tem a ganhar com isso é o nosso Benfica, que uma vez mais, na minha opinião, volta a beneficiar de ter um jovem a dar assim sangue novo ao 11 que era assim titular. Outro dos jogadores que eu quero destacar era um jogador que vinha a estar assim apagado nas últimas partidas e ontem fez uma partida muito positiva. E estou a falar, como é evidente, de Coxu, que voltou a comandar os ritmos de jogo também no meio campo, com excelentes aberturas e um golo a coroar uma excelente exibição. Muito acertado no passe, muito bom também nas interseções, esteve bastante importante ali ao lado de Tino a dar estrutura ao meio campo. Tino também fez uma boa partida, mas nada que se assemelhasse então à partida de Orkun Coxu, que uma vez mais foi um dos melhores elementos em campo. Por fim, o MVP desta partida não é difícil adivinhar, não é? Um jogador que foi o herói inesperado com um hat-trick, que eu acho que dificilmente vamos voltar a ver Leandro Barreiro marcar um hat-trick ao serviço do Benfica, oxalá que sim, mas realmente fez um jogo de 10 na minha opinião.
3 golos marcados, 2 boas execuções, um pleno de oportunidade e voltamos a ter assim um médio com efeito goleador. Normalmente na sua posição joga Arsenal, não penso que esta sua exibição seja o suficiente para roubar o lugar ao norueguês no 11, mas mostrou uma vez mais que é um jogador bastante válido e que daqui até o final da temporada vai ser muito útil. Pode jogar também na posição de 6 ou inclusivamente na posição do meio campo onde joga Coxu, mas na minha opinião nunca poderá ser acompanhado por Arsenal e por Tino, a não ser que estejamos a falar de uma equipa que seja rotundamente mais forte, mas aí será uma opção de Bruno Lage. Por fim, o que dizer então do técnico encarnado? Esteve bastante acertado a montar o 11. Eu penso que este 11 foi também uma estratégia para duas coisas. Em primeiro lugar, testar outra vez Tomás Araújo à direita na antecâmara dessa difícil partida que vamos ter na próxima terça-feira frente ao Barcelona, onde eu penso que vai jogar Tomás Araújo para poder tampar não só Rafinha como Lamine Yamal, pois ao fim e ao cabo eles alteram de alas, mas também por dar assim descanso a um dos jogadores fundamentais no seu 11. Estamos a falar de Arsenal, ainda para mais, com um efeito bastante bem conseguido, pois o jogador que ele escolheu para substituir Arsenal no 11 acabou por ser a figura do jogo. Relativamente a essas substituições, acho que esteve bem nos jogadores que pôs em campo, mas eu acho que sinceramente devia ter posto mais cedo na partida, pois o Benfica tinha o jogo ganho, tinha o Famalicão completamente controlado e acho que há jogadores que uma vez mais voltaram a ter demasiados minutos e que poderiam ter sido poupados. Mas enfim, foi uma noite de festa, não é uma noite para criticar, é uma noite sim para aplaudir. Não só os jogadores encarnados, como também o técnico setubalense. E assim está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!